Bem, vamos lá, senhores e senhoritas. Vamos começar a nossa primeira aula virtual, nosso primeiro encontro presencial, que agora é um encontro virtual. O objetivo desse vídeo é tentar esclarecer um pouco para vocês e dar uma explicação um pouco diferente do que está da apostila, de alguns algoritmos que vocês vão precisar aprender durante essa disciplina. Alguns deles eu já até citei anteriormente, alguns conceitos eu já apresentei anteriormente para vocês na videoaula anterior de tiração de dúvidas, mas hoje o que eu quero é tentar esclarecer para vocês, em essência, o que significa cada algoritmo desse. Então vamos lá. É, Vocês já sabem o conceito de algoritmo. Vocês sabem que algoritmo é um conjunto de passos que nós escrevemos para que o computador leia e transforme aquilo num programa executável. É, a gente já citou alguns exemplos de algoritmos, inclusive algoritmos recursivos. A gente falou aí do fatorial do último vídeo que eu postei. Mas além do fatorial, vocês podem usar o conceito de recursividade também para implementação de algoritmos como o algoritmo de Fibonacci, que vocês já devem ter visto lá nas aulas de matemática de vocês do ensino médio. Além disso, nós vamos falar um pouco aqui de busca, inserção e remoção em vetores. Isso vai ajudar vocês a entenderem como é que eu faço a manipulação de vetores. Então, até agora, o que nós fizemos foi manipular vetores da seguinte forma: eu defino os valores de cada posição e imprimo. Se eu quiser fazer uma inserção, uma busca ou remoção eficiente em vetores, eu não tinha comentado ainda isso com vocês. Mas existem vários algoritmos para cada uma dessas atividades. Esses algoritmos nós vamos discutir brevemente cada um deles aqui e posteriormente vocês vão poder tirar qualquer dúvida comigo. Alguns algoritmos elementares de ordenação. Eu vou, além de falar um pouco sobre eles aqui, eu vou colocar no post lá no fórum alguns vídeos que, que explicam melhor, alguns vídeos que eu achei no YouTube que eu acho interessante que vocês assistam para que tenham um melhor entendimento e compreensão desses algoritmos. E um algoritmo de ordenação mais eficiente que seria o algoritmo por intercalação. A gente vai citar aí eles em breve. Eu vou colocar inclusive exemplos de algoritmos desses em C. O que a gente pode fazer com um vetor? A gente pode buscar um elemento em um vetor, nós podemos inserir um elemento em um vetor e nós podemos remover um elemento desse vetor. A busca basicamente é uma operação de leitura. O que eu tenho que fazer é passar um valor, verifico se esse valor está dentro do meu vetor e retorno um índice do vetor aonde esse elemento se encontra. A vantagem de usar algoritmos de busca desse tipo é que eu consigo identificar a posição do vetor e, se eu quiser, eu posso alterar o valor dele ou removê-lo. Além disso, eu tenho algoritmos para inserir os dados em um vetor. O que esse algoritmo pode fazer? A inserção do dado de um vetor, ela pode ocorrer no meio do vetor ou então na última posição do vetor, após a última posição do vetor. O que isso implica? Isso implica que, se eu inserir no meio, eu tenho que fazer um deslocamento das posições dos valores que já estão dentro do vetor, para que haja espaço no meio do vetor para eu colocar o novo valor que eu quero inserir no meu vetor. Na remoção, eu tenho que fazer o contrário. Quando eu removo, o meu objetivo é eliminar um valor do vetor. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que eliminar o valor em uma posição sem deixar buracos, sem deixar uma posição do meu vetor sem nenhum valor. Então, é justamente sobre isso que vai tratar a explicação de hoje. O que é um algoritmo? É uma sequência finita, então todos esses algoritmos são limitados. Eu não tenho um algoritmo que faz inserção, remoção e busca. Eu tenho um algoritmo que faz inserção, um algoritmo que faz remoção e um algoritmo que faz busca. Isso é claro, acho que isso fica claro para vocês, não precisam entrar muito em detalhes e é isso. A origem dos algoritmos é baseada no cálculo combinado
as quatro operações matemáticas que a gente tem: soma, subtração, divisão e multiplicação. Existe uma diferença entre algoritmo e programa. O algoritmo é a lógica que tu vai usar para fazer o teu programa funcionar. Então, um algoritmo vai ser a sequência de passos, é o raciocínio que tu aplica para obter um resultado específico. A gente tem algumas literaturas sugeridas, eu tenho aqui uns links que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Esses links vão ajudar a gente a esclarecer melhor. É material extra para que vocês possam ler. A apostila é muito boa, mas em compensação ela é muito limitada. Vocês podem ver que os exemplos que vocês têm aí são apenas em Portugal. Então, para quem quer usar isso na prática, acaba se tornando um problema. Eu vou colocar uns links para vocês onde existem inclusive exemplos de implementações de todos esses algoritmos na linguagem C. Eu acho que isso pode ajudar vocês. Exemplos de algoritmos. A gente tem o algoritmo de Euclides, o algoritmo de Euclides em Portugal, a linguagem Portugal e a descrição da linguagem Portugal. Eu vou citar um pouco aqui para explicar um pouco essa linguagem Portugal para que vocês possam entender para que ela serve e qual a relação dela com as linguagens que a gente tem. O algoritmo de Euclides é aquele lá que vocês já viram na matemática do ensino médio, né? É aquele algoritmo lá que vocês usam para encontrar o máximo divisor comum entre dois números inteiros. A gente vai mostrar aí esse algoritmo em Portugal. Aí eu vou explicar um pouco da linguagem, faço um comparativo dela com outras linguagens que alguns de vocês já viram, e a gente começa a falar sobre os algoritmos propriamente ditos, de inserção, atualização e tudo mais. Então, o algoritmo de Euclides, ele serve para encontrar o máximo divisor comum entre dois números. Então, se eu fosse descrever em linguagem natural, a gente poderia resumir o algoritmo de Euclides em 4 passos. O primeiro passo, você pega o m e o n e vão jogar dentro de x e y. O segundo passo é tu verificar o resto da divisão do valor x pelo valor y. Então tu obtém o resto. Aí a segunda coisa que vai fazer é adotar como novo valor de x o valor de y e como novo valor de y o valor de r, que é o resto. O quarto passo é, se o valor de r é nulo, então o valor de x é o máximo divisor comum procurado. E o cálculo termina. Se não, tu volta para o passo 2. Então tu vai ficar fazendo um loop aí, uma interação entre o passo 2, 3 e 4 até que o R seja nulo. Então vamos ver aqui como é que ficaria isso. Tá aí o exemplo do algoritmo de Euclides, como em Portugal. Sempre a gente tem que pensar da seguinte forma. Eu vou pegar esse algoritmo, vou pegar esse algoritmo, vou escrever ele em passos e depois eu passar ele para uma linguagem de programação. Então é uma linguagem lógica aí. Se eu fosse descrever qualquer linguagem de programação que vocês vão utilizar, provavelmente, ela tem um conjunto de operadores e um conjunto de descritores da linguagem. Em geral, vocês vão trabalhar com linguagens imperativas. Então, qualquer linguagem imperativa, seja ela C, Java ou C Sharp, qualquer linguagem desse tipo, vocês vão encontrar comandos para vocês colocarem comentários, vocês vão encontrar palavras reservadas, vocês vão encontrar variáveis de atribuição. Como é que eu defino uma variável temporária? Cada linguagem dessa vai ter uma forma de tu declarar variável temporária. Tu vai poder declarar vetores e matrizes.
vai ter que ter comandos de entrada e saída, que são comandos para você ler informações que o usuário vai informar e para você imprimir informações ou resultados para o usuário. Você vai ter operadores aritméticos, somar, subtrair, eh, multiplicar, dividir. Vão ter também operadores relacionais, seriam operadores de ou AND. Vão ter operadores lógicos, vão ter comandos condicionais, condições, vão ter comandos de repetição. Como é que eu faço para repetir uma operação várias vezes? E vão ter procedimentos, que são blocos de código que vocês vão poder reutilizar em outras partes da aplicação de vocês. Tá aí o fatorial. Esse é o fatorial usando um laço de repetição. A gente pode usar um fatorial também usando recursividade, como eu já mostrei para vocês em outros exemplos. Tá aí um algoritmo que calcula a soma, são algoritmos bem simples. Um algoritmo que a gente vai precisar para os nossos trabalhos, para manipular os nossos vetores, são algoritmos de busca. Um algoritmo muito famoso é o algoritmo de busca binária. Além do algoritmo de busca binária, a gente tem também o algoritmo de, de busca sequencial. Qual a diferença entre os dois? O algoritmo de busca sequencial, ele vai funcionar em todos os casos. Ele tem um problema de performance, caso o teu vetor seja muito grande. Mas, se o teu vetor tiver ordenado, você vai poder utilizar um algoritmo mais eficiente de busca. Um algoritmo que não vai demorar tanto, mesmo que o teu vetor cresça muito de tamanho. Então, a gente tem dois casos aí. Eu tenho busca sequencial e busca binária. Busca binária só é aplicável em casos onde o vetor esteja ordenado. Então, se tu aplicar a busca binária em um vetor desordenado, esse algoritmo não vai funcionar. Ele só funciona em vetores ordenados. Busca sequencial vai funcionar em todos os casos. Pode, pode ser que em alguns casos ela execute de forma mais lenta, mas sempre vai funcionar. Tá aí um exemplo de algoritmo de busca binária. Bem, na busca binária o que a gente faz é o seguinte. Por que é binária? Porque a gente quebra o vetor no meio. Então, se eu considerar que eu tenho um vetor de várias posições, o que acontece na minha busca binária? Eu tenho a posição 1, a posição 2, a posição 3, a posição 4, a posição 5, 6 e a posição 7. O que eu vou fazer? Eu vou sempre verificar em qual posição do meu vetor, em qual pedaço do meu vetor, o valor que eu estou querendo ele se encontra. Se o meu vetor está ordenado, eu posso fazer o seguinte. Eu posso encontrar o meio do meu vetor, que seria esse cara aqui. Dado que eu encontrei o meio do vetor, eu posso verificar o seguinte. O valor que eu estou procurando, ele está na segunda metade ou na primeira metade do meu vetor? Se ele estiver na primeira metade do meu vetor, então só preciso procurar, vasculhar agora, a segunda metade. Caso contrário, eu vou verificar a segunda metade. Então, a partir daí, eu vou quebrando o meu vetor em pedaços menores. Quando eu vou analisar apenas essa metade aqui, eu vou procurar o meio dela e vou fazer a mesma coisa. Vou verificar, tá na primeira metade ou na segunda. E assim eu vou quebrando em pedaços bem menores o meu vetor até achar a posição aonde o valor que eu busco se encontra. Caso eu não ache, eu retorno o valor zero.
Essa é uma forma muito bacana de se fazer busca. É uma forma muito eficiente porque eu não vou ficar percorrendo todo o meu vetor. Eu vou quebrando em pedaços menores e vocês vão ver que a quantidade de execuções que eu vou ter que fazer é muito menor. Eu vou colocar um link lá para vocês com um tutorial com um vídeo de uns 20 minutos mais ou menos, ou 15, não sei, de busca binária. Agora à tarde vocês já vão estar podendo ver esse vídeo. Eu acho que ele vai ajudar bastante vocês a entender o que é uma busca binária. Tem alguns links aqui que vocês vão poder ler sobre isso, inclusive um link lá da USP, que tem um repositório de problemas em Portugal que vocês podem utilizar para tirar as dúvidas de vocês. Algoritmos recursivos, eu já falei isso na aula anterior, já mostrei inclusive exemplos, já apresentei o conceito de recursão. Recursão é o conceito que te permite fazer com que uma função, um procedimento, um algoritmo, ele chame a si mesmo. Então o que é que eu faço? Eu defino um algoritmo que dentro desse algoritmo ele se chama até que uma condição de saída seja satisfeita. Um exemplo é o fatorial. Esse exemplo aqui desse algoritmo eu mostrei inclusive para vocês com algum exemplo aí no vídeo anterior. Quando usar recursão? Recursão é uma ferramenta poderosa, ela se utiliza corretamente. Se utilizada corretamente, ela leva a algoritmos simples e elegantes. A recursão, dependendo do problema que tu vai utilizar, ela pode ser muito útil para simplificar o teu algoritmo, porque ela consegue representar operações repetitivas que a gente tem às vezes na realidade. Se tu parar para olhar, o fatorial é uma sucessão de execuções simples, que é multiplicar o número atual pelo resultado da multiplicação dos seus anteriores. Simples assim. Tá aí um outro link que pode ser útil para vocês para resolver problemas. Busca sequencial. Busca sequencial é aquela busca onde você vai percorrer todo o vetor até achar o valor que você quer. Se o valor que você quer, se chegar ao final do vetor e você não achar o valor procurado, você retorna zero. Simples assim, é um algoritmo mais simples que tem. Algoritmo de busca sequencial do maior para o menor. Então tu pode fazer essa busca sequencial do menor para o maior, ou seja, começando da primeira posição até a última, ou tu pode fazer a busca sequencial da última posição até a primeira. Então tu percorre o vetor ao contrário. A busca sequencial recursiva. Vocês podem aplicar recursividade na busca sequencial. Se vocês aplicarem, a gente teria que implementar um algoritmo parecido com esse. Se n igual a zero, ou seja, se o tamanho do vetor é igual a zero, devolva zero. Por quê? Porque se o vetor está vazio, não tem o que procurar lá dentro. Caso ela não seja, se an igual a x, ou seja, se o valor existente em an for igual ao valor x, então devolva n. O que é n? N é a posição do vetor onde o valor x foi encontrado. Se não, se o valor não foi encontrado, então você vai chamar novamente a busca. Só que a busca sequencial agora ela vai ser decrementado -1. Isso vai fazer com que o teu algoritmo ele algum dia satisfaça essa condição aqui, a condição de saída que seria n igual a zero, porque o teu n ele vai sendo decrementado em -1 a cada vez que essa função busca rec é chamada. Tenta implementar isso em essa busca dessa forma, busca sequencial de forma recursiva. Tentem aplicar ela, implementar ela em C, por exemplo. Vocês vão ver que realmente funciona. Tem aqui um algoritmo para definir o valor máximo. Para definir o valor máximo, tu
tu vai precisar começar a tua, o teu índice de verificação a partir do 2. O teu K vai começar com 2. Por que que ele começa com 2? Porque eu sempre vou estar comparando o, o valor da posição atual com o valor da posição anterior. Se eu começar da posição 0, eu não tenho nenhum número anterior com o qual eu possa comparar. Então eu vou da segunda posição até a última, porque aí eu já consigo comparar a posição atual em relação à anterior. Quando eu achar um valor maior do que o valor atual, aí eu vou armazenar ele temporariamente. O índice dele eu vou armazenar temporariamente no meu i. E assim, meu algoritmo vai percorrendo esse vetor até achar o maior valor. Então, funciona da seguinte forma. Vamos definir aqui uns vetorzinhos. Aqui. O meu K ele vai começar aqui. Por quê? Porque eu vou comparar sempre o meu K, a minha posição atual, com a posição anterior. Então, como é que vai funcionar isso? Eu vou começar, como o meu i é 1, eu vou comparar o AI, ou seja, a posição 1, com a posição K, ou seja, a segunda posição. Se o meu AI for menor do que a posição K, então significa que o meu K é o maior número. Então eu armazeno o índice 2 na minha variável i. E assim vai. Depois o meu K vai ser 3, então eu vou comparar a posição 3 com a posição 2. Quando o meu K for 4, eu vou comparar a posição 4 com a posição 3 e assim sucessivamente. Ao final, eu vou ter o meu valor máximo. Eu tenho aqui uma busca binária recursiva. Então, como eu falei para vocês, a busca binária ela vai quebrando o teu vetor em pedaços. Então, tá aqui, eu tenho minha condição de saída, se é maior do que D, ou seja, se o índice E inicial for maior do que o final, então devolva zero. O M vai armazenar o índice que fica no meio do meu vetor, o índice que fica na posição central do meu vetor, de forma que eu possa usar esse valor de M para definir a última posição do meu primeiro quadrante do vetor e a primeira posição da minha segunda metade do vetor. Então, o que significa? Eu tenho um primeiro se. Esse primeiro se vai verificar o seguinte: eu encontrei o valor que eu estou achando. Se eu encontrei, eu retorno o índice onde ele foi encontrado. Se não, eu vou procurar se eu verifico que o valor que eu estou procurando é maior do que o valor que está no meio, na posição central do meu vetor, ou seja, se ele está na segunda posição aqui, na segunda metade do meu vetor, então eu vou chamar busca binária rec, passo todos os valores que eu já tinha passado antes, só que agora o índice final vai ser m-1. Isso vai me dar, isso vai fazer a busca do meu valor na primeira metade do meu vetor. Caso contrário, caso eu verifique que ele está em alguma posição na segunda metade, eu vou fazer a chamada utilizando como índice inicial m mais 1 e índice final o d. Para inserir num vetor. Inserir em um vetor, você vai ter que fazer o seguinte, tu vai ter que fazer o deslocamento. Então vamos considerar que eu tenho um vetor
esse vetor, ele, esse vetor, ele tem várias posições, então eu tenho aqui um, 2, 3, eu tenho aqui 5, que é o valor dessa posição, 6, 7, 8, 9, por aí vai. O que que eu vou fazer? Se eu quiser inserir um valor nessa posição do vetor, o valor 4 aqui, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que deslocar todos os vetores uma posição para frente. Então, eu vou deslocar o 7 para a próxima posição e por aí vai. Quando eu faço isso, essa posição aqui ela vai ficar vazia e somente após eu deslocar é que eu vou armazenar o valor aqui nessa posição. Somente depois que eu fizer o deslocamento é que eu vou armazenar o valor que eu vou inserir aqui. Então aqui eu vou jogar o 5, eu vou jogar para, eu primeiro eu vou jogar o 5 para cá, 6, aí o 7, 8, 9 e assim sucessivamente. Aí por último eu jogo o 4 aqui. É o que eu faço. Só que existem umas condições que eu não posso, nas quais eu não posso inserir. Quais são essas condições? Quando o meu n, a posição onde eu quero inserir, é maior do que o tamanho do meu vetor. Então o meu vetor tem um tamanho. Se eu tentar inserir um valor numa posição que não existe no meu vetor, então eu tenho que retornar zero. Se o meu k for menor do que zero, então se o meu k for menor do que zero, eu também não vou poder inserir nesse meu vetor. Ou então, se o meu k for maior do que n mais 1. O que significa isso? Significa que a posição que eu quero inserir, ela está depois da última posição mais 1. Da última posição do vetor mais 1. No caso de remover o vetor, é o contrário. Eu tenho aqui as minhas posições, só que eu já tenho os meus valores: 2, 3, 5, 4, 2, 1, 1, 9 e por aí vai. Quando eu vou remover, vamos supor que eu quero remover o 4, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer a seguinte tarefa. Eu vou ter que jogar, reposicionar os vetores de forma que eu preencha essa posição do meu vetor com o próximo valor. Então, ao invés de eu jogar, reposicionar os vetores uma casa para frente, eu vou reposicionar os valores uma casa para trás. Então, eu vou jogar o 2 para a posição anterior, o 1 eu vou jogar para cá, esse aqui eu vou jogar para cá, esse aqui eu vou jogar para cá e assim vai. Então, eu tenho aí os algoritmos, o algoritmo de remoção funcionando perfeitamente. Lá na página 30 e 31 tem alguns problemas que vocês podem tentar resolver e tentar tirar dúvidas comigo com relação a essas atividades. Eu vou estar aqui, vou estar disponível para tirar essas dúvidas de vocês. Além disso, a gente tem alguns algoritmos elementares para ordenação. A gente já falou de inserção, remoção e busca. Tem também alguns métodos para ordenação. Beleza, eu tenho um vetor que está desordenado. Como é que eu faço para ordená-lo? É isso que nós vamos ver agora. O algoritmo de ordenação por inserção ele funciona da seguinte forma. Eu tenho um vetor, certo? Esse vetor ele tem várias posições. O que ele faz? Ele vai separar
o meu vetor em dois grupos, o grupo ordenado e o grupo não ordenado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar a partir da segunda posição, como outros vetores já fizeram isso, e vocês vão ficar comparando esse vetor com essa posição com a anterior. Então, ele vai sempre fazer o seguinte: ele vai percorrendo o teu vetor até o final, mas a gente tem aí dois laços. Um laço que vai ser usado para percorrer o vetor e um laço que vai ser usado para ordenar o vetor. Então esse primeiro laço aqui, ele vai ser usado para percorrer o vetor. Eu gosto de dizer que ele é usado para percorrer o vetor. Esse segundo laço aqui é o laço que a gente usa para organizar o vetor. Então, como é que isso funcionaria? Ele vai sempre comparar o, a posição atual com a anterior e se essa posição, se o valor dessa posição for menor do que o da anterior, ele ordena. E é isso que ele faz até o final. Basicamente é essa lógica que ele vai fazer. Ele vai pegar essa posição, se for menor ele joga para cá. E por aí vai. Eu vou mostrar com relação ao algoritmo de ordenação por inserção, eu vou mostrar para vocês, dar para vocês um vídeo um outro vídeo que também vai mostrar isso. No próximo vídeo eu vou estar apresentando os outros algoritmos de ordenação. Mas antes mesmo de eu colocar esse vídeo no ambiente, eu já vou estar colocando esses slides aqui que eu estou usando para vocês já se ambientarem, já saberem do que vai tratar os outros pontos dessa videoaula. É isso.